Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos, meus irmãos, no Yucat, no número 139, que diz assim: em que consiste a vocação dos leigos? Os leigos são enviados para se comprometerem na sociedade para que o reino de Deus possa crescer no mundo. Um leigo não é um cristão de segunda classe, porque ele participa do ministério sacerdotal de Cristo, através do sacerdócio comum dos fiéis. Ele empenha-se para que as pessoas do seu meio, escola, faculdade, família e profissão, aprendam a conhecer e a amar a Cristo. Ele cunha com a sua fé a sociedade, a economia e a política. Ele promove a vida eclesial, assumindo ministérios como o acolitato e o leitorato, disponibilizando-se para dirigir grupos e aderindo aos movimentos e conselhos eclesiais, por exemplo, os conselhos paroquiais, pastoral ou econômico. Também os jovens devem refletir seriamente sobre o lugar em que Deus os quer. Então, qual que é o nosso chamado, né? Em que consiste a vocação dos leigos? Às vezes a pessoa pensa assim, o leigo é um cristão de segunda categoria, né? É um cristão de segunda classe. Por quê? Porque ele não é um clérigo, né? De forma alguma, né? De forma alguma. Cada um, isso aqui quem está dizendo é a igreja, não sou eu. Cada um vai cumprir a sua missão e a sua vocação segundo o chamado que Jesus faz, né? Segundo o chamado do Senhor, nós vamos cumprir a nossa missão e vocação, não é? Então, não é porque alguém não é ordenado que essa pessoa é um cristão de segunda categoria. E às vezes a gente entra nessa até mesmo para passar essa função de evangelizador, né, de missionário, para a gente até transferir só para os clérigos, né? Não, isso é função dos padres, isso é função do bispo. Não, né? Essa é a nossa função. Nós participamos do sacerdócio comum dos fiéis, né? Então, através do sacerdócio comum dos fiéis, né, que nós participamos através do batismo, né, nós somos inseridos nessa realidade, nós participamos do ministério sacerdotal de Cristo, né, nesse sacerdócio comum. Ele empenha-se, nós, né, enquanto leigos, nos empenhamos para que as pessoas do nosso meio, então, quais pessoas? Você que estuda, lá na sua escola você vai ser um sinal de Deus. Você vai ser um sinal de Deus lá no seu trabalho. Você vai ser um sinal de Deus onde você estiver. Tá lá no supermercado, né? Sei lá, tá lá na rua fazendo algum trabalho específico. Seja lá o que for, onde você estiver, né? Tá fazendo uma caminhada, né? Tá fazendo até uma academia, tá fazendo, sei lá. Mas ali você vai ser um sinal de Deus, né? Para que as pessoas, então, desses lugares, elas aprendam, olhando para nós, aprendam a conhecer e a amar a Cristo. Nós vamos cunhar, vai dizer aqui, com a nossa fé, a sociedade, a economia e a política. No meio onde nós estivermos inseridos, é neste meio que o Senhor nos envia. E nós precisamos ser cristãos comprometidos com a nossa fé e com a sociedade.
para que nós possamos transformar o meio onde nós vivemos. E para, como diz aqui, para que o reino de Deus possa crescer no mundo, né? E aí vai dizer aqui de uma forma mais específica também das funções que nós vamos assumindo na igreja. Porque às vezes também a gente não quer se comprometer, né? A gente não quer assumir nada, a gente fala sempre não, né? Às vezes chamam você para assumir alguma coisa à frente da igreja, né? E você tem condições para fazer isso, né? Que você caminha conforme a graça de Deus. Você é uma pessoa que as pessoas olham para você e veem, inclusive, que você é um testemunho para os outros, né? Então seria tão bom que você assumisse aquela função, que você se disponibilizasse a fazer aquilo, mas muitas vezes, por preguiça espiritual, nós dizemos assim, não, deixa que outro faz, né? Então nós devemos nos comprometer também com os diversos serviços da igreja, né? Onde Deus nos chamar. E aqui vai dizer que os jovens também não devem passar, porque às vezes o jovem entra e fala assim, não, deixa isso aí para os mais velhos, então quando eu tiver mais velho eu assumo, não, né? É na juventude que nós começamos a pensar sobre isso e começamos já a responder a Deus e a assumir as funções que Deus nos dá, né? Posso dizer que desde os meus 18 anos, quando eu entrei para um grupo de jovens, né, eu fui crismada com 16 anos, eu tive muita vontade de participar da vida da igreja, mas eu não sabia onde me encaixar. Então, com 18 anos, eu entrei para um grupo de jovens, né, da Renovação Carismática, encontrei o meu lugar, né, e a partir daí eu acabei assumindo, né, muitas funções ali de serviço a partir desse ingresso meu no grupo de jovens. Então você jovem que está meio perdido aí, procura um grupo de jovens, ingressa num grupo de jovens e vai se encontrando aí, encontrando o seu lugar na igreja, né? Talvez numa pastoral, num movimento, não sei, né? Talvez como leitor, talvez você tenha aí, você canta, você toca, eu não sei quais são os seus dons, mas deixa Deus te usar na igreja, né? Você que já é adulto, que até hoje não tomou vergonha na cara, vamos começar a trabalhar, né? Vamos nos colocar a serviço de Deus na igreja e, sobretudo, neste mundo que é carente mesmo desse anúncio do Evangelho. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.